Vamos embora que é segunda-feira e esse é o Refil. Eu sou o Arthur Gubert e hoje é dia 13 de outubro de 2025, um excelente início de semana pra todo mundo. E ó, já te antecipo, você tá começando a sua semana cheio de assunto, porque hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Os super ricos já não querem mais saber de comprar luxo. O que eles querem então? Escuta que logo eu vou te contar. Também vou te contar sobre a prisão que mantém a Ghislaine Maxwell atrás das grades, aquela cúmplice do Jeffrey Epstein em crimes de tráfico sexual, né, de abuso de menores. Tem também esse assunto aqui, ó, 1 ano depois, a promessa do Instagram de ser mais seguro para os adolescentes não deu em nada. E pra fechar, essas duas, a selfie acabou de fazer 100 anos e um brasileiro subiu ao Olimpo. Vamos ouvir? Mas primeiro, deixa eu fazer o refil do meu café. Lembrando que você assina, né, os cafés da O Bruder, deliciosos, especiais, feitos por pequenos produtores, acessando o link que tá na descrição do episódio aí no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, né? E usando o cupom REFIL pra ter desconto. Coisa boa que você tá aqui! Coisa boa que você também, que chegou agora, tá ouvindo pela primeira vez. O Refil te dá informação sem ser factual. Ele leva um tempo pra ficar velho. Então, se tá chegando agora, te convido a escutar os episódios mais antigos, porque isso daqui é uma revista que acontece todos os dias e vai ao ar às 6 da manhã com os assuntos mais quentes do momento, para você se tornar a pessoa mais interessante do grupo da família, do cafezinho, do date. E para começar, a gente vai falar sobre consumo e sobre como os super ricos estão mudando de gosto. Depois de décadas comprando vinhos raros, relógios suíços, mansões gigantes, o luxo tradicional perdeu o brilho. O mercado de bens de alto padrão, que mede o valor de tudo, né? Do Rolex ao vinho mais exclusivo do mundo, entrou em queda. E esses são os números, ó, de 2023 para cá. O preço desses símbolos de status caiu 6%. Bordôs famosos desvalorizaram 20%, relógios suíços quase 30%, e até os imóveis das avenidas mais caras de Londres e de Paris estagnaram. Mas não é porque os ricos estão ficando pobres, muito pelo contrário, nunca teve tanto bilionário no mundo como agora. O que mudou é o significado do luxo, né? Luxo sempre foi menos sobre o objeto em si e mais sobre escassez. O problema é que nada disso mais é raro, né? Nem esses vinhos e nem esses relógios. Até os diamantes de laboratório são idênticos aos naturais, né? E vários sites de revenda tornaram muito mais fácil comprar um terno italiano, né? Ou até fretar o jatinho por um dia. Então, a exclusividade, que era a alma do luxo, se popularizou demais. Então, aonde é que está o novo luxo? Nos serviços, exatamente. As experiências que não se replicam, as experiências que não se revendem. É um jantar num restaurante 3 estrelas Michelin, um assento para assistir o Super Bowl, uma noite no Le Bristol em Paris, né? Coisas que não podem ser compradas em segunda mão. Olha que beleza isso, a ressignificação do consumo. De 2019 para cá, o preço de experiências como essas aí que eu falei subiu até 90%, enquanto os bens físicos perderam seu valor. Então hoje o verdadeiro status é estar aonde ninguém mais pode estar. Um jantar de $500 vale menos pelo sabor e mais pela exclusividade. A viagem, o ingresso, o evento, tudo virou símbolo de escassez emocional e não material. E é curioso, os mesmos bilionários que cansaram do ouro estão pagando o dobro por tempo, atenção e acesso. Por isso que o luxo, esse desejável por quem é rico hoje, e não um rico cafona que se enche de ouro e roupa de marca cheia de estampa, é justamente algo muito mais acessível a quem tem um olhar sensível para a realidade. Horas sem precisar olhar para o celular, tempos sem precisar mexer no e-mail, porque rico que é rico não tá ocupado o tempo inteiro, né? Essa é uma característica dos ricos brasileiros, que vivem sem tempo, estão sempre ocupados, atucanados, trabalhando demais.
Se a gente olha para os super ricos europeus e americanos, esses aí estão coçando, não fazem nada. Então, parece que a gente também tá chegando nesse mesmo ponto. Ter dinheiro, todo mundo tem. Agora, luxo, aquele que te faz se enfiar numa fazenda durante uma semana sem acesso ao telefone, só lendo e se tornando mais inteligente, esse sim é o que brilha os olhos dos super ricos do planeta Terra. O Federal Prison Camp, uma cadeia lá no interior do Texas, é uma prisão de segurança mínima, que tem gramados verdes, dormitórios sem portas e até um salão de beleza administrado pelas próprias detentas. Lá, cerca de 600 mulheres cumprem penas leves, muitas delas por crimes de colarinho branco, né? E elas têm liberdade para circular ali nas áreas comuns, estudar, trabalhar em oficinas de costura, jardinagem. Os guardas armados são raros nessa prisão e durante o turno da manhã só 6 funcionários chegam a supervisionar todas as presas. Por que eu tô falando isso? Porque essa rotina tranquila mudou a partir de agosto de 2025, quando uma nova detenta chegou. Ghislaine Maxwell, a ex-sócia do Jeffrey Epstein, né, que foi condenada por ajudar a recrutar e abusar de menores de idade, num dos crimes mais comentados dos últimos tempos. Inclusive, ligando vários poderosos por uma linha invisível de vergonha e polêmica. Donald Trump prometeu, enquanto candidato, que liberaria os nomes de clientes, mas ainda não fez. O príncipe Andrew, da coroa inglesa, apareceu num e-mail pro Jeffrey Epstein dizendo que estaria junto com ele até o final. Então, depois que ele se matou na cadeia, Ghislaine Maxwell é o alvo de toda essa falação. E ela foi parar nessa cadeia aí. Mas o mais curioso, tá, é que, segundo as regras do sistema prisional americano, condenados por crimes sexuais como ela não deveriam cumprir pena em prisões desse tipo, ao menos que recebam uma autorização especial. E esse é mais um ponto de interrogação nessa história cheia de teorias da conspiração, porque ninguém explicou o que Ghislaine Maxwell tá fazendo nessa unidade de segurança mínima. Porque ela tava na Flórida, num lugar mais seguro, né? E foi para essa colônia de férias em forma de prisão. Relatos de presas que estão lá dentro indicam que ela teve tratamento privilegiado. Recebe as refeições servidas no seu quarto, tem horários exclusivos para banho, treino noturno e até um novo corte de cabelo, né, feito lá no salão interno. Enquanto isso, quem ousava comentar o assunto era punida. 2 detentas foram transferidas para unidades mais rígidas depois de falar sobre a Ghislaine Maxwell com jornalistas. E o clima azedou de vez quando um tiroteio aconteceu perto da cerca da prisão. Oficiais invadiram o dormitório gritando o nome da Ghislaine Maxwell, retiraram ela às pressas e horas depois ela voltou sorrindo. Hoje, o campo das detentas tranquilas vive sob vigilância constante. Os tapumes, né, começaram a cobrir as cercas, tornando o ambiente mais parecido com uma cadeia, menos com um campus universitário, né? As presas não podem falar sobre a Ghislaine Maxwell com ninguém, nem internamente, né? Então a coisa mudou por lá desde que ela chegou. Então, uma ironia, né? Que resume a história dela, né? Até atrás das grades, a Ghislaine Maxwell continua recebendo um tipo de tratamento que poucas pessoas no mundo, livres ou presas, poderiam imaginar. Eu não sou um cara muito apegado a teorias da conspiração, mas nesse assunto aqui, eu acho interessante, tá? Porque assim, é sabido que muitas pessoas super famosas do mundo de Hollywood, do mundo dos empresariados, como disse o príncipe Andrew, né? Da coroa britânica, todos eles em algum momento tiveram relação com esse casal aí, Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein, ou foram pra ilha deles, ou foram fotografados em festas, como o próprio Donald Trump. Então me parece que tem muita gente poderosa querendo abafar o caso. E a Ghislaine Maxwell, acho que tem que dar sorte de ainda estar viva. Falamos aqui no Refil durante um tempo, né? O Instagram tinha se comprometido a ser um lugar mais seguro para adolescentes. Mas novas pesquisas foram feitas para ver como que tava essa promessa e ainda tá longe de acontecer.
Uma investigação feita por grupos de proteção infantil mostrou que quase 60% dos jovens entre 13 e 15 anos ainda recebe mensagens indesejadas de adultos na rede social. Quase 40% disseram que essas mensagens têm teor sexual ou romântico. E o mais alarmante é isso aqui, ó. Mais da metade dos adolescentes nem se dá mais o trabalho de denunciar o problema, porque já se acostumaram. O relatório é apenas o mais recente de uma série de estudos que colocam em xeque as promessas do Mark Zuckerberg lá na Meta, né? Outro levantamento, apoiado por pesquisadores da Universidade de Northeastern, analisou 47 ferramentas de segurança anunciadas pela empresa. Só 8 funcionavam como esperado. O restante era ineficaz, né? Limitado ou simplesmente não existia. Então, mesmo com as restrições anunciadas, como impedir que adultos mandem mensagens para menores, os testes mostraram que o sistema continua falhando. Adultos conseguem escrever para adolescentes que não o seguem, o algoritmo recomenda perfis e conteúdos inapropriados e, em alguns casos, até incentiva compartilhamento sexualizado entre crianças menores de 13 anos. Especialistas dizem que o problema está na base do próprio produto, porque o algoritmo do Instagram recompensa o conteúdo mais provocativo, mesmo quando vem de menores, que não têm consciência disso. E ao invés de proteger, a plataforma parece ensinar o comportamento que deveria coibir, porque recompensa com likes, compartilhamentos e mais seguidores. A Meta, obviamente, nega tudo, né? Diz que os relatórios são subjetivos, que as suas ferramentas já melhoraram a segurança de milhões de adolescentes, mas o contraste entre discurso e realidade está cada vez mais evidente. E no fim das contas, a promessa de um Instagram seguro para os jovens parece seguir o mesmo padrão de boa parte da internet moderna, né? Grandes anúncios, pouca mudança. E um exército de adolescentes tentando se proteger sozinhos dentro de aplicativos que diz cuidar deles. Você já me ouviu falar por aqui, né? Você é um ouvinte seguido aqui do nosso podcast, do Refil. Mas assim, eu acho que os caras estão esticando a corda porque muito em breve legislações bem mais rígidas, como as que já existem em alguns países, tipo a Dinamarca, né? A Austrália, a França, vão começar a pipocar aqui e ali até que finalmente tomarão conta do mundo inteiro. Porque criança não deveria ter redes sociais. Agora, já que estamos falando de smartphones, né, Instagram, fotos, compartilhamento, vamos voltar 100 anos. Porque antes dos smartphones e da selfie perfeita, existia um ritual mais lento, né, mais encantador. Colocar uma moedinha, puxar uma cortina, esperar o flash, né? O flash que te surpreendia 4 vezes seguidas e depois aguardar impaciente os minutos até o papel de uma foto cheirando a química sair de uma máquina. O ano que a gente está agora, meus amigos, é 1925. E um inventor russo chamado Anatol Josefo colocou na Broadway uma máquina que prometia exatamente isso, fotomaton, o primeiro estúdio automático de retratos do mundo. Por 25 centavos, qualquer pessoa podia se fotografar sozinha, sem precisar de fotógrafo, sem precisar posar. Era o nascimento da cabine fotográfica e, por consequência, da selfie. 100 anos depois, essa invenção volta ao centro das atenções com uma exposição bem legal. Strike a Pose, 100 Years of the Photo Booth, lá em Londres. Então, se você estiver aí em Londres, vai conferir e conta pra gente. Esse evento relembra uma história curiosa, a das cabines que foram documentando as pessoas, né, através dos seus hábitos de diversão, né, de experimentação criativa. O Andy Warhol fez autorretratos dentre delas, né, dessas cabines aí. Vários casais se beijaram, vários artistas testaram gestos, né? Anônimos eternizaram expressões que ninguém mais veria. Olha que poético isso, né? O segredo da cabine é o que ela não permite, porque não dá pra editar, não dá pra apagar, não dá pra botar filtro, a luz é dura, o tempo é implacável. E o erro, tipo piscar no momento errado ou dar uma risada fora de hora, né? Vira parte da beleza, do papelzinho que é emitido e que você leva pra casa. É uma pequena desobediência no mundo da foto perfeita de hoje em dia. Por isso, mesmo depois de quase desaparecer dos anos 90, essas cabines analógicas estão voltando. Com certeza você já deve ter visto alguma no shopping aí da sua cidade, porque elas estão realmente aparecendo de novo. E agora não é mais centavos, mas dá pra pagar com Pix. Talvez esse seja, né, o verdadeiro poder dessas fotocabines. Ela devolve pra gente o controle, o acaso.
No mundo onde a imagem infinita é a realidade, né? E ela é completamente descartável, porque quando a gente tira uma foto e não gosta, a gente simplesmente deleta. Essas cabines continuam sendo um retrato único, né? Impresso, imperfeito, irrepetível. Bacana demais. Eu tenho algumas fotinhos nessas cabines. Durante o meu tempo de estudante de faculdade, era pouco comum nas festas de formatura, né? A galera contratava, botava lá, aí tirava a foto e levava pra casa. Muito bonito, muito bacana. É legal foto física, né? Aqui em casa a gente fez uns álbuns com as meninas. E a gente revela fotos também, ó. Deixa eu mostrar uma aqui pra você que estiver vendo no vídeo. Essa daqui a gente revelou, foto da família. Bacana, né? Olha as duas guriazinhas ali, eu e a Sofia. Super legal. Essas memórias duram muito mais. Tem um apego do ser humano com aquilo que é físico. Claro que isso jamais vai eliminar a facilidade de você ver o seu filho caminhando pela primeira vez, tirar do bolso um smartphone e fazer um registro. Agora, poder pegar na mão conecta a gente com o objeto em si. E essa oportunidade de transformar uma ideia, uma visão e uma memória em algo concreto faz parte da nossa civilização e do nosso jeito de interagir com a realidade. Então, escolhi essa notícia porque acho muito bacana falar desse assunto, sobre como a gente poderia estar mais atento ao que é real, ao que dá pra tocar, ao que dá pra errar e viver um pouco mais em paz com a nossa própria imperfeição. Agora, pra fechar, vocês viram o cara, né, o brasileiro que ganhou lá o Mr. Olímpia? Vamos voltar um pouco no tempo novamente para explicar essa situação sobre uma visão dos jogos clássicos gregos, porque o Mr. Olímpia é o Olimpo moderno, né? O templo grego onde os corpos mais esculpidos do planeta se enfrentam em busca da perfeição. E esse Mr. Olímpia aí, que o brasileiro ganhou, foi criado em 1965 e é o equivalente contemporâneo dos antigos jogos gregos, onde os atletas não competiam só pela glória, mas por uma coisa quase divina, né? O reconhecimento de ter levado o corpo humano ao seu limite. E pela primeira vez um brasileiro chegou ao trono desse Olimpo aí. O Ramon Dino, acreano, de físico lendário e fala mansa, conquistou nesse final de semana o título de Classic Physique no Mr. Olympia 2025 lá em Las Vegas. Com o feito, ele se tornou o primeiro homem do Brasil a vencer a principal categoria estética do fisiculturismo mundial. Aquela que busca o equilíbrio, né, entre força, simetria e proporção. Bem mais próxima da ideia clássica de beleza atlética do que a pura hipertrofia. E rendeu uns contos pra esse cara, hein? Levou uns pila pra casa. O prêmio foi de $100 mil. Cerca aí de R$550 mil, né? E subiu o total que ele já levou na competição aí pra pouco mais de R$800 mil. Desde que o Ramon estreou em 2021, ele foi subindo degrau a degrau. No primeiro ano foi 5º lugar, 2 anos vice-campeonatos seguidos, né? E agora, o topo. Mas, mais do que dinheiro, o que o Ramon Dino conquista é um símbolo. Assim como os gregos reverenciavam seus atletas como semideuses, ele representa o auge do corpo brasileiro. Disciplina, estética, superação e humildade. Um cara que saiu do Acre para se tornar literalmente o físico mais admirado do mundo. Parabéns pro Ramon. Bacana demais essa história. E o Refil de hoje vai ficando por aqui, te convidando para estar novamente comigo amanhã, às 6 da manhã, o programa já é postado. Tem a turma do 6 AM Club, né? Que ouve First Thing in the Morning. A primeira coisa que eles fazem pela manhã é escutar o Refil para se manter cheios de assunto durante o dia. Mas você pode ouvir a hora que você quiser, inclusive programas antigos. E eu te convido a estar comigo aqui novamente amanhã. Porque o programa vai ao ar no Spotify, tá? Onde você compartilha, dá o seu like, né? Bota ali 5 estrelinhas e começa a seguir o programa, manda pros seus amigos. Funciona parecido no Apple Podcasts, pra quem prefere escutar por lá. E tamo em vídeo, em 4K, em HD, Full HD, pra você botar na telona da TV da sua sala no YouTube. Então encontra lá o canal Refil Podcast, se inscreve, deixa o joinha, liga o sininho, aquela coisa toda. Eu sou o Arthur Gubert e vou ficando por aqui. Um beijo, tchau e fiquem bem.